Olá! Bom dia, minhas queridas e queridos que possam estar aí online também. Voltei aqui com um pouquinho de atraso, queria ter entrado às 9, mas fui fazendo umas coisas aqui, não consegui. E eu gostaria de mostrar para vocês um pedacinho de um livro que eu li. Olha só. É do Augusto Cury, chama Inteligência Socioemocional. E eu sou uma pessoa de muitas emoções e de muito desejo de que as pessoas tenham acesso aos conhecimentos que eu vou tendo, que eu fico tão feliz, eu fico tão em estado de alegria quando eu vejo alguma coisa, quando eu fico sabendo de alguma coisa, eu fico querendo que todo mundo saiba também. Então, estou aqui e vou ler junto com vocês o capítulo final, ele é o de conclusão desse livro. Mas olha, eu super recomendo esse tema socioemocional, nós estamos vivendo o momento dele, tanto para a educação quanto empresarial, e é o tempo de desenvolver essa habilidade. Então, eu super recomendo sempre as leituras do Augusto Cury. Bom, esse subtítulo diz assim: 2 grandes compromissos, um olhar para o futuro. Então, eu acho interessante nós também ampliarmos o nosso campo de visão para o futuro. Olha só, a inteligência socioemocional deriva, quer dizer, advém da teoria da inteligência multifocal, que é uma inteligência que ele também tem um livro sobre isso. Nos leva a 2 grandes compromissos, a 2 grandes romances. Primeiro, um romance com a humanidade, que foi o que me chamou a atenção. Por quê? Eu falei alguns posts meus das semanas anteriores sobre nós sermos todos terráqueos. Então, se eu me vejo como uma pessoa de uma certa cor, de uma certa cidade, de uma certa capital, que tem uma certa família, eu fico com os meus parâmetros muito reduzidos. Agora, se eu olhar como somos terráqueos, nós vamos entender que todos temos nós somos diferentes, mas somos da mesma espécie. Temos os mesmos sentimentos, as mesmas falhas, não é mesmo? Olha só. Primeiro, um romance com a humanidade. Quem a desenvolve tem a convicção de que os fenômenos que constroem cadeias de pensamentos em milésimos de segundo, sem a participação consciente do eu, estão presentes em cada ser humano e, portanto, denunciam que somos mais iguais do que imaginamos. É sobre isso que eu tô falando, tá vendo? A gente desenvolve esse romance com a humanidade e a gente consegue perceber que todas as construções e falhas das pessoas são as mesmas nossas. Todos estamos caminhando para uma evolução, para algo melhor. Essa verdade científica deveria nos compelir a pensar muito além de um grupo social, cultura, acadêmico, religioso, mas como espécie. Olha só. Nenhuma de nossas diferenças depõe contra nossa única essência. Por isso, devemos lutar contra todo tipo de discriminação. Pensar como espécie é um fruto excelente do desenvolvimento da inteligência existencial. Pouquíssimo
desenvolvimento do sistema acadêmico mundial. É muito fácil formar feudos, ilhas, países. Aqui não está falando, sou eu quem estou dizendo. Países, estados, capitais, nações, tá vendo? Criar espaços solitários, porém não há como proteger a humanidade e o meio ambiente sem pensar como espécie e sem ter um romance com eles. Isso me chamou muito mais atenção porque é o meu modo de pensar completamente. Vai de encontro com o que o Dr. Cury aqui está falando. Nós precisamos olhar para o mundo todo enquanto meio ambiente e espécie, que precisamos coabitar no mesmo planeta em graça, em romance. Aí ele cita um exemplo até meio feroz aqui, ó. Se os árabes e judeus desenvolvessem a inteligência socioemocional, teriam mais habilidades para superar suas diferenças, pois, na essência, são iguais. Se pensássemos como espécie, seríamos menos brancos, menos negros, celebridades e anônimos, ocidentais e orientais, e mais seres humanos apaixonados pela família humana. Olha que lindo isso. A inteligência socioemocional também requer um romance com a vida, que é bela e brevíssima. Gente, a nossa média de vida de 80 anos é um sopro. Não é nada, é muito pouco. E quanto mais pessoas tomar consciência de que isso é um sopro, essa passagem nossa por aqui, as pessoas, tenho certeza, que tentarão dar os seus melhores. Somos fagulhas vivas que cintilam durante poucos anos no cenário da existência e depois se apagam tão misteriosamente quanto se acenderam. Nada é tão fantástico quanto a vida, mas nada é tão efêmero e fugaz também. Hoje estamos aqui, amanhã seremos uma página da história. E nessa página da história, eu tenho um post-it aqui no meu espelho, não vou virar para não tirar o posicionamento da câmera, mas eu tenho um post-it aqui no meu espelho que diz assim, ó: herança é o que eu deixo para alguém. Legado é o que eu deixo em alguém. Então, sobre as pessoas estarem pensando muito mais sobre ter as coisas do que serem alguém que está ajudando a construir um futuro melhor, também tem isso, ó. Aí o que essa pessoa pensa? Herança. Ela precisa, de qualquer forma, ter e deixar para os seus descendentes. Os seus descendentes consanguíneos, não seus descendentes espécie humana. Tá entendendo que é uma visão afunilada e uma visão aberta sobre o assunto? Olha só. Legado é o que eu deixo em alguém. Então, veja bem, esse sentimento é profundo em mim, porque eu tenho um desejo muito grande de cada passo que eu dou, deixar como legado no que? Na educação dos meus filhos, na conversa com os meus amigos e agora, muito maiormente, nessas conversas que eu faço com vocês através das minhas redes sociais, do Instagram, do YouTube ou dos meus artigos pelo blog,
ou alguma coisa que eu deixo lá no meu site. Olha só que coisa interessante. E depois, mais para baixo diz assim, ó, que hoje estamos aqui, amanhã seremos uma página da história. Temos de nos perguntar, que história estávamos escrevendo? Que é sobre isso que eu falei, sobre deixar uma herança ou deixar um legado para alguém. Bom dia, Duda Santana. Eu estou fazendo aqui a leitura do último capítulo de conclusão do livro do Augusto Cury, que chama Inteligência Socioemocional. E depois eu vou dar uma continuidade no assunto, falando sobre marketing digital, tá bom? Olha, que história queremos escrever? Que legado queremos deixar? Alguns têm fortunas, mas outros mendigam o pão da alegria. Têm cultura, mas falta-lhes o pão da tranquilidade. Têm fama, mas vivem sós, sem ter sequer um ombro para chorar. São eloquentes, mas se calam sobre si mesmos e os seus sentimentos. Moram em residências confortáveis, mas nunca encontraram mais importante endereço, o que está dentro de si mesmo. Erraram o alvo. Viver é uma experiência única, indescritível, inimaginável, extraordinária. As pessoas, quando escutam essa palavra extraordinária, já apita alguma coisa lá no cérebro de saber que é uma coisa grandiosa. Então é digna de nós darmos valor à vida, tá entendendo? Viver é uma experiência complexa, saturada de mistérios e ao mesmo tempo regada de fragilidades. Por isso, deveríamos, nessa curta trajetória existencial, procurar os mais belos sonhos, construir os melhores projetos de vida, buscar as mais fascinantes aspirações. Olha que lindo! E esse livro, ele é o máximo do começo ao fim, mas eu tinha que registrar e falar sobre esse finalzinho e sobre ele dizer para nós nos olharmos como terráqueos, como todos da mesma espécie, porque assim a gente deixa de olhar só para o nosso umbiguinho, deixa de olhar só para o nosso irmão, para nossa mãe, para o nosso familiar e entende que todos somos irmãos, independente de qualquer negócio, independente de qualquer fronteira, tá bom? E vamos dar uma respirada funda, tomar um pouco de água, respirar fundo sempre abre o mecanismos inteligentes do nosso cérebro, para que a gente possa receber e organizar essas informações. É por isso que eu, entre um assunto e outro, vou dar sempre uma paradinha e falar, gente, vamos respirar, oxigenar o cérebro, tomar um golinho de água, ok? E vamos lá. Seguindo adiante, o que isso tem a ver com marketing digital? Daqui a pouco vocês vão entender. Olha só, a semana passada eu fiz algumas congratulações ao Dia Internacional da Mulher, ao nosso dia. Não porque era o 8 de março, porque o nosso dia são todos os dias. A nossa vida tem que ser valorizada, abençoada, dia após dia. E eu aproveitei a semana passada
para contar um pouco da minha história, como eu comecei a desenvolver o meu lado mulher, a minha feminilidade, como que eu aprendi bastante com a minha profissão de pedagogia. Quando eu vim para São Paulo, que eu casei com meu marido, eu comecei a trabalhar com ele. Depois eu senti a necessidade de fazer uma faculdade, ter uma nova profissão, justamente porque, sabe aquele dizer popular que fala que não é legal a gente colocar todos os ovos na mesma cesta? Mais ou menos por causa disso. E fiz essa faculdade, com isso eu desenvolvi muito a empatia, a compaixão, a humildade, esse senso esse desejo de ensinar que eu sempre tive. Então eu adquiri algumas ferramentas, né? Adquiri um pouco mais de experiência de falar com as pessoas. Não que seja fácil fazer um vídeo, nunca é fácil, né? Quando nós vamos falar, às vezes as pessoas pensam assim: ah, você tá sentado de frente com a câmera, tá falando com a câmera, qual que é o problema? Gente, não é assim. Quem carrega o senso de responsabilidade sabe que ela tá falando aqui, ó, de frente com a câmera, mas que várias pessoas vão escutar, vão saber o que você tá falando. Então você vai levar uma informação para o mundo que você tem que ter caráter, moral, dignidade para você levar uma informação de qualidade. A gente sabe que tem um monte de gente que não faz isso, mas isso não condiz com os meus valores, né? Então, assim, por mais que eu aprendi essas ferramentas para lidar com o público, imagina as minhas reuniões de pais quando eu fazia. A gente sempre tem bastante vergonha e depois a gente vai se adaptando, né? Aí o ano acaba, aquela turma acaba, a gente precisa passar para outra turma, são outros alunos, são outros pais, começa tudo de novo e assim foi por anos e anos. Mas Ludmila, o que isso tem a ver com marketing digital? Calma que eu vou chegar lá. E aí a minha amiga Lu perguntou bem isso para mim. Ludmila, como foi que você entrou para esse mercado do marketing digital? Então, um passo antes de eu entrar para esse mercado, que eu contei na segunda-feira passada para vocês, eu deixei a live gravada, tá? Tá aqui no canal. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá no dia 8 de março, que é o dia do Internacional da Mulher, tá por mulheres nas descrições. E então eu adquiri essa nova profissão, trabalhei de professora por vários anos e nesse decorrer desses anos eu permaneci com muito poucas amizades. Eu tive pouquíssimas mesmo amizades de perto de mim. Amizades aquelas de frequentar a casa, de estar sempre junto. Por quê? Porque eu decidi por isso. Eu vim de Londrina, no Paraná, e eu era rodeada de amigos, rodeada de pessoas. E quando eu vim para cá, eu tive a sensação que em vez de eu ter fechado um pouco mais o foco, eu fiquei com o foco muito aberto, porque a minha característica é muito olhar pelo problema das pessoas, ajudar as pessoas e me deixando. E quando eu vim para cá, eu coloquei um objetivo de vida diferente para mim, que foi o quê? Realmente fechar e dar um propósito diferente à minha vida. E juntamente com nesse momento, o que aconteceu? Eu também senti necessidade de aprimorar a espiritualidade. Então aqui eu não vou falar para vocês de religião, de alguma denominação em específico, nada disso. Eu cresci com famílias tradicionais, permaneço na minha tradicionalidade religiosa, então eu não estou falando dessa parte.
Essa eu tenho uma tradicionalidade. Tem gente que gosta de mudanças, busca por mudanças e tá tudo bem. Eu me sinto completa aonde eu cresci e permaneço até hoje, graças a Deus, mas eu senti a falta dessa espiritualidade, de eu buscar mais conhecimento, mais sentido, sentir tantas coisas que às vezes eu ouvi as pessoas falarem que sentia. Então eu passei 10 anos orando muito e lendo muito a Bíblia. Todos os dias, durante esses 10 anos, verdadeiramente buscando entender um pouquinho dessa parte, porque eu achava que eu precisava ter essa parte da espiritualidade andando no mesmo caminho da minha vida terrena, mas de uma forma um pouco mais aprimorada. E esses 10 anos me alicerçaram muito mais. Eu criei uma felicidade e uma plenitude de vida que é inexprimível. É só quem passa por um processo semelhante, alguma coisa profunda, é que sabe o significado disso na nossa vida. E foi isso que aconteceu comigo. Mas, para eu me aprofundar em uma situação, eu precisei abrir mão de outra situação. Nós temos vários âmbitos da vida. E às vezes, quando a gente quer evoluir em algum, nós precisamos, em detrimento a algumas coisas que você precisa parar um pouquinho naquele momento. Que, no meu caso, foi o quê? Vou me fechar, não vou aumentar uma rede de relacionamento aqui em São Paulo, porque eu quero desenvolver essa parte. Pronto, passei. Eu não tô falando coisa de um dia nem de 2, eu tô falando coisas que foram 10 anos de vida. Então, eu me senti no auge, plena nessa parte. Foi quando eu cheguei na metade da minha existência. E então, eu consegui, eu não sei se vocês conhecem a história, mas eu vou contar aqui um pedacinho. Eu consegui ver relação nesse sentido que eu tive vontade de fazer com uma parte da Bíblia, que é a história de Moisés. Olha só, o Moisés, ele, não sei se vocês conhecem a história, ele fazia parte do povo judeu, que foi colocado num cestinho no rio, e a princesa egípcia achou Moisés, pegou ele, levou, ele foi criado, então ali ele foi criado no meio do povo egípcio, ele teve toda sorte de conhecimento, teve toda sorte de instrução no mundo egípcio. Porém, quem amamentava a mãe dele, quem amamentava ele, que era paga para amamentar, era a própria mãe judia que a princesa egípcia contratou. Então, ela ali de pequenininho, ela ia contando a história, ela ia falando da descendência dele, ela ia falando, olha a importância disso. Então, eu não quero abrir muito, mas olha só essa educação, olha só tudo o que ela foi ensinando para ele, mesmo ele crescendo em outro lar, de outro povo, com outras crenças. E depois que o Moisés cresceu, ele era um cara que teve todo o estudo de excelência, todo o conhecimento que se existia naquela época, mas quando a princesa disse que ele ia se transformar em príncipe do Egito, ele não aceitou. E ali ele deve ter tido algum combatimento, porque ele chegou em uma fase que ele queria se aprofundar em alguma coisa nesse sentido. Aconteceu outros pontos da história que eu também não vou falar, porque senão vai aumentar, vai ficar muito longo aqui a nossa conversa, mas ele se retirou do Egito
e foi pastorear ovelhas. Olha só. Então, quando isso aconteceu, que ele se retirou do meio do povo egípcio e foi para o meio de um outro povo, ele saiu do centro urbano daquela época também e foi para o centro rural. Olha quantas diferenças. Ele saiu do meio do povo, saiu do meio de pessoas e foi viver mais recluso. Ele tinha 40 anos e ele viveu de 40 anos a 80 anos nessa parte reclusa, nessa parte que foi onde ele desenvolveu outras coisas, que foi a espiritualidade, que foi as coisas que Deus foi querendo ensinar para ele, porque afinal ele tinha um propósito e um legado muito grande com Deus, que era libertar uma nação, né? Então foi enorme a trajetória dele em quantidade de tempos. Depois que ele teve essa outra parte desenvolvida, chegou o tempo dele retornar e fazer essa libertação do povo. Então, olha só, o que eu tô querendo dizer aqui, ó, fase 1, nós vamos vivendo de acordo com a vida, de acordo com a terra, né? De acordo com a situação de cresce, se forma, produz, reproduz, tem filhos, tal. Isso é a parte terrena. Vai adquirindo conhecimento, outros nem tanto, outros estudam mais, outros menos, mas essa é a base da vida. Ele também teve. Segundo ponto, ele chegou num tempo que ele precisava sair do meio do povo, sair do meio da bagunça, que era aquela mistura toda, e se conhecer a Deus, conhecer os valores espirituais. Ele foi lá e fez. Uma vez que ele já estava cheio dos valores terrenos, de conhecimento terreno, dos conhecimentos espirituais, ele entrou na etapa 3. A etapa 3, no caso de Moisés, foi a libertação do povo da escravidão, que é uma coisa grande. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Aproveita para fazer uma respiração, gente, quando é assim, junto comigo. Essa parte 3 é uma parte grandiosa, mas que ele só ia conseguir fazer se ele tivesse tido a preparação das fases anteriores, ok? E eu peguei essa história como referência para ver o que foi o sentido da minha vida. Lógico que num tempo menor, porque hoje em dia ninguém ainda é tão fácil viver 120 anos, ainda mais do 80 ao 120, tirando mais de 2 milhões de pessoas do Egito, né? Então, pula os detalhes técnicos, que a coisa é muito mais profunda. Mas eu vivi um tempo no meio de muita gente, muito barulho, muita coisa, e depois eu quis um tempo somente comigo, que é o que eu estava dizendo para vocês. Foi o tempo desses 10 anos reclusa, conhecendo um pouco mais da espiritualidade, pedindo expansão de consciência, pedindo para Deus abrir a minha mente para eu entender a parte das energias, como que é o funcionamento disso. Então eu fui atrás de estudar um pouco da física quântica, de entender os hertz de energia. Isso tudo são assuntos que, quem sabe, pouco a pouco, nas segundas-feiras, nós podemos ir tratando aqui em lives, nessa parte da manhã. Então, eu falei, bom, agora eu vou responder a pergunta lá de trás da minha amiga Lu. Por quê? Porque eu cheguei no ponto que eu busquei o conhecimento material, depois eu busquei um pouco de conhecimento espiritual,
Então agora que eu digo, é de quase 2 anos para cá, eu venho abrindo a minha rede de relacionamentos e colocando para as pessoas, tenho colocado para as pessoas algumas das coisas que eu adquiri, que lá nas descrições dos meus vídeos do YouTube, eu sempre chamo de conhecimentos empíricos, que são conhecimentos adquiridos pela experiência. Então agora, o que eu tenho feito? Pego esses conhecimentos empíricos, juntamente com estudos que eu fiz, cursos que eu fiz, e tenho trazido para vocês, porque esse é o desejo do meu coração. Sempre poder levar conhecimento para as pessoas e poder ajudar as pessoas de alguma forma. Para isso, por um tempo, eu tive que me afastar, né? Como diz, há tempo de ajuntar e tempo de afastar. E o tempo de ajuntar, o tempo da entrega chegou novamente. Então estou eu aqui e entro agora na pergunta da minha amiga Lu. Ludmila, e como que você entrou para esse mercado digital? Então, agora vamos lá à parte do mercado digital. Essa parte é o seguinte: há 3 anos atrás, eu tive um insight sobre o digital, conversei com meu marido, mas ficamos ali na conversa e não desenvolvi algo sobre, mas eu fiquei com aquilo dentro do coração. O que acontece com nós mulheres? Quando nós temos o aval, o apoio de pessoas da família ou do nosso marido, nós temos mais facilidade de colocar o nosso plano, o nosso propósito em ação. Quando nós não temos, muitas vezes nós calamos ou abafamos a situação. Mas eu tô aqui para dizer para vocês que eu apoio vocês, que eu não quero que isso aconteça mais, nem na minha vida e nem na vida de ninguém. E isso é um trabalhar de autoconhecimento, é um trabalhar emocional nosso. Não tem nada a ver com ninguém que está à nossa volta. Então, o intuito dessas minhas lives também é esse: dar a mão para você, te apoiar e dizer para você que a força de cumprir algum propósito que está na sua vida, no seu coração, na sua alma, de tomar alguma atitude, de ter ações sobre o que você quer fazer, sobre empreender, montar o que você quiser, um negócio, ou se você ainda é dona de casa, está cuidando de casa, mas já está sentindo vontade de trabalhar, é te ajudar a ter esse impulso. Então, eu deixei o assunto para lá nesses 3 anos atrás, e quando foi em março do ano passado, olha só, esse mês está fazendo exatamente 1 ano que tudo isso começou a acontecer. Eu falei, gente, eu estava trabalhando, eu tinha acabado de entrar numa escola e parou. O mundo parou, o Brasil parou, São Paulo parou e eu estava dentro de casa. Eu falei, bom, eu tenho 2 alternativas, mas vamos parar aqui, dar uma respirada para entrar no novo assunto. Sempre vou fazer isso com vocês. Toma um pouquinho de água, dá uma respirada para o novo assunto poder entrar aí no cérebro de vocês. Então, o que aconteceu? Eu tinha 2 alternativas. Ou eu entrava em ansiedade, em aflição com a situação que começou a acontecer, e ainda desesperada, achando que amanhã ou depois eu vou ser mandada embora do trabalho, ou eu entrava pelo caminho daquilo que já estava pulsando no meu coração. E foi o que eu fiz.
ali em março do ano passado, eu comecei a maratonar. Eu assisti um pouco de TV, aí quando eu comecei a ver só as mortes e sangue e desespero para todo lado, ali eu já coloquei um intuito na minha vida que uma vez por semana eu ia olhar algum jornal para não ficar por fora de tudo. Eu iria orar pelas pessoas, principalmente pelas famílias enlutadas, que era o que eu poderia fazer de melhor, era fazer oração pelas famílias enlutadas e ia focar completamente em sair do analfabetismo digital. E foi o que eu fiz. Gente, pensa numa pessoa analfabeta digital. A gente pensa que porque faz um Word, porque dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, a gente sabe mexer no computador. Nossa, quanta coisa que tem para aprender. E não é, ainda tem muita coisa para aprender, mas eu já dei o start ali, comecei a aprender, comecei a maratonar vídeos, vi muita coisa, comecei a ver muito conteúdo, comecei a ver vídeos, horas e horas e horas e horas, comecei a ler artigo de blog, eu tinha feito um Instagram, não tinha gostado, não sabia para que funcionava, comecei a usar o Instagram, comecei a entender a ferramenta e para que ela serve e como ela deve ser utilizada. Coloquei esse uso dentro dos meus propósitos e valores, né? Para poder servir as pessoas, mais com propósito e com valor, porque eu acho que a gente, quando começa a se usar da comunicação, se usar desse meio da comunicação, a gente precisa estar atento com os valores e com a base daquilo que nós queremos entregar para o mundo, tá certo? E como eu comecei a ver que tinha muito conteúdo e era todos os conteúdos soltos, porque é assim, gente, na internet tem todo conteúdo que você quiser, mas se você não for um exímio pesquisador, você vai entrando e se você não tiver aquela astúcia de saber digitar a palavra-chave correta, você vai se perdendo no emaranhado. Eu costumo ver a internet hoje como uma cidade que tem os bairros bons, os bairros ruins, tem Cracolândia, tem igrejas, tem centro, tem periferia. Então, quando a gente passa a ter essa visão de internet, a gente tem um pouco mais de atenção com ela. Então, o que eu achei melhor? Eu vou passar para vocês porque assim, tudo que eu for fazendo e que for de uso meu e que eu sei que é bom, eu vou passar para vocês, tá? Então eu posso fazer a propaganda sobre isso, posso falar desse material, desse curso, porque foi um curso que eu utilizei. Eu achei por bem pegar um curso, achar uma pessoa especialista que tivesse colocado tudo empacotado dentro de um curso, para que eu pudesse seguir o passo a passo para otimização de tempo. Por quê? Porque eu me dei conta de que entrar na área do digital é uma nova faculdade, é formar do começo uma carreira, é praticamente fazer uma transição de carreira. Então, olha quanta coisa envolve nessa situação. Então, eu tenho na minha bio, eu tenho um link do curso que chama Fórmula Negócio Online. Então, se vocês tiverem interesse de querer dar uma olhada, o curso tá lá, é só clicar, não acontece nada, que é outra coisa que a gente tem muito medo, é de clicar, é de olhar como que funciona a ferramenta, como que funcionam os botões, a gente precisa aprender a fazer isso, gente.
Eu precisei, eu tinha para clicar um botão, eu chamava meu filho porque eu morria de medo de desconfigurar, de perder, de acontecer algum problema. E agora, pouco a pouco, eu estou ficando uma pessoa liberta. Então, eu deixei um link lá do Fórmula Negócio Online, por quê? Porque o Alex Vargas é um cara que eu tenho que falar assim, para o meu marido não ficar com ciúme, porque de tanto que eu fiquei com o Alex os últimos tempos. Então, tudo era o Alex, tudo era o Alex, o Alex. Por quê? Porque é um cara que montou um curso, é um dos melhores cursos do Brasil. Ensina a gente a mexer na internet, para montar um negócio do começo até o final, até o site estabelecido, até propaganda, até vários pontos soltos que a gente ia demorar uma imensidão de tempo para achar na internet sozinho. Então eu vi muita coisa sozinha, mas eu cheguei num num limite de que eu precisava de um curso, que foi esse que eu fiz. E então é esse que eu indico para vocês, ok? Tá. Feito essa indicação e agora usando o Instagram, o YouTube, já mais inserida nas redes sociais, eu venho aqui, ó, pro próximo passo. É assim, a gente vai colocando o passo a passo, tá? A gente tem um caderninho que chama Commonplace, tá? Aqui, ó. O meu chama Meu Plano Perfeito. Inclusive, veio de Londrina, pessoal de Londrina aqui, ó. Carol Capra, Eduardo Bertier, Eduardo. Veio de Londrina, da loja de vocês aí, que eu adorei. Porque esse Commonplace significa caderno de tudo, tá? Então esse caderninho, toda a ideia, toda a experiência, toda a leitura que eu faço e eu gosto de alguma coisa, eu anoto tudo aqui. E eu gosto desse daqui por quê? Porque ele tem, todos os dias ele tem dizeres bíblicos, né? Ele é separado por fé, relacionamentos, casa, vida pessoal, trabalho. Então ele é um caderno de tudo, mas é um caderno de tudo organizadinho. Então aqui é onde eu monto as minhas aulas, onde eu monto os meus vídeos do YouTube, tudo. Então, o que eu percebi? Que eu vi que é fato, que eu percebi mexendo na internet e que eu queria falar para vocês antes de dizer para vocês que esse curso do Fórmula é sensacional. Agora, para as mulheres e os homens que não têm tanto desses problemas como nós, né? Fica de ladinho aí, que é para aquelas mulheres que querem empreender, que geralmente não têm apoio, ou aquelas mulheres que estavam no mercado de trabalho e aí casou, teve filhos, agora os filhos já estão grandinhos e querem retornar. Por mais que nós estamos numa situação caótica, é o que eu falei lá no comecinho da live, a gente não pode colocar ou deixar todos os ovos no mesmo cesto, né? Dependendo do marido, ficar dependendo de um trabalho só. A gente tem que estar, assim, com muita atenção nessa fase que estamos vivendo. E é fato que eu percebi que as mulheres, como eu falei de mim mesma, que quando eu falei que queria empreender pela internet, eu não tive nenhuma conversa, nenhum apoio inicial. Pode ser que você também não tenha, pode ser que a família não te entenda, ou que o seu marido, seus filhos, alguém possa não te entender. Então eu vim aqui dizer que fora essas lives que eu tô fazendo para você, vídeos que eu já tenho no canal do YouTube, eu estou preparando um curso
que é um curso que eu acho que vai ajudar na sua transformação em se autoconhecer, em adquirir força para dar o próximo passo. Então, por isso que eu falei, calma, que eu vou falar com vocês sobre marketing digital, mas eu comecei com a história que eu comecei, falando para vocês do conhecimento que eu tive anteriormente a tudo isso. Por quê? Porque é simples você falar que vai desenvolver um trabalho e você... Aí eu vou lá, monto um curso e tem só aquela parte técnica. Um curso pela internet. Gente, não é assim que funciona. Lá dentro eu vou ter que servir vocês. E se vocês também forem trabalhar com a internet, vocês precisam entender que nós precisamos servir as pessoas de outros conhecimentos que não só aquele maçante técnico. Alguém aí pode falar para mim que quando entra naquele feed de Instagram, que tá só falando sobre mesmo que é o assunto que você queira saber, mas tá só falando sobre aquilo, não tem uma foto, não tem alguma coisa que te traga empatia pelo produtor daquele Instagram ou pelo produtor daquele site, você fica de boa? Os estudos dizem que não, que as pessoas querem proximidade na internet, né? As pessoas querem saber um pouco de quem é que está vendendo um produto, seja lá qual produto for para ela. Por quê? Porque a pessoa quer se identificar com os valores, quer se identificar com a integridade tua e do teu negócio. Então não é assim, vou fazer um Instagram meu e um Instagram do meu negócio. Não, gente. Vai por mim. Escuta o que eu tô falando. É tudo junto e misturado. Porque a medicina lá atrás já fez toda a separação e toda a especialidade do nosso corpo. E agora, graças a Deus, quem tá voltando é a antroposofia, que é olhar o ser humano, é o médico que olha o ser humano como um todo, que vai descobrir que ele, por exemplo, está com uma dor no estômago, porque ele está com algum problema emocional, que ele está preocupado com o filho dele, que não consegue passar no exame da ordem. Estou citando um exemplo aqui, porque o meu filho está estudando para fazer o exame da ordem, coitado. E já prorrogou, já acontece um monte de coisa, tá tudo bem difícil. Então, nesse estar tudo bem difícil, é a hora de nós fazermos a mudança, tá? Então, vai tendo essas lives como lives preparatórias para quê? Para você ir se pré-aquecendo, para você ir degustando, para você poder ir trabalhando esse assunto em você, tá? Se for da sua vontade fazer, empreender, montar, fazer alguma coisa em casa, mas usar um Instagram, usar um site, tal, para colocar o seu produto à venda, se você tem essa vontade, já vai trabalhando. Eu sei que eu disse para vocês que eu indico quem já tem essa preparação, quem já deu esse salto, entra lá, já faz o Fórmula Negócio direto. Quem ainda não, vai se preparando aqui comigo, tá? Que daqui a pouquinho esse curso tá chegando e nós vamos aprofundar, tá? Nós vamos aprofundar em se conhecer, em ser a nossa própria base propulsora para colocar o nosso negócio no mundo, para colocar o nosso propósito em ação, ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui nessa manhã. Espero que, deixa eu ver se eu esqueci algum ponto, que vocês tenham gostado.
Falei tudo o que eu queria ter dito. E venham comigo, mulheres. Se precisar de alguma coisa, se estiver sofrendo alguma coisa, se estiver passando por alguma coisa mais séria, chama no direct, tá? Vamos conversar. E pode ter certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Beijos, que vocês tenham uma excelente semana, tá? Não deixa a dificuldade que está acontecendo no mundo dominar os seus pensamentos. Até a próxima.